Meus meninos e minhas meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora começar aqui a parte 2, né? Agora nós vamos falar sobre juros compostos. Qual que é a diferença entre eles? A diferença essencial, né? A diferença, vamos dizer assim, crucial, é que juros linear ele é feito através da multiplicação simplesmente da taxa, e quando nós estamos falando sobre juros compostos, a, a taxa ela é elevada ao tempo. Como assim? Vamos lá. Fazer algo bem simples, né? Lembremos que a fórmula do juros linear, né, juros simples, é capital não, perdão, montante é igual a capital, 1 mais zero não, né? É taxa, tempo, e é isso aí. E tanto que eu posso mudar, se eu quiser, por exemplo, colocar montante, capital, 1 mais tempo, taxa, não tem problema algum. É a mesma coisa, tá? O resultado em si vai ser o mesmo. Vamos fazer algo bem simples. Eu vou colocar o capital igual a 100. Eu vou colocar uma taxa de 3% ao mês e um tempo de 3 meses. Por quê? Porque vamos fazer o exemplo mais bobinho do mundo, tá? E vamos usar juros simples por enquanto. Então vai ser o meu montante vai ser igual ao capital, né, que neste caso são 100, velho, multiplicado por 1,09. Né? 3 vezes 3 é 0,03, né? Vezes 3 é igual a 1,9. Vou até apagar aqui, né? E vou mostrar para vocês. Né? Então eu tenho 100 vezes 1 mais 0,03 vezes 3. 109. Montante igual a 109. Beleza? Meu montante é igual a 109. Então, esse pedaço aqui, né, seja este, né, então ele vai seguir uma linearidade. Né, então, ele vai ser reto. Se eu colocasse ele num gráfico, seria isso aqui. Ó. É lógico, são inclinações diferentes, né, dependendo do quanto que você está tratando de juros e afins. Mas, enfim, ele é linear. Já quando nós estamos tratando sobre juros compostos, é um pouco diferente, porque aqui seria como se eu estivesse fazendo, se eu dividisse isso em meses, né? Aqui seria 103, né? 103 mais 103 mais 103, ok? Isso é o que seria se fosse, por exemplo, no juros linear, por exemplo. Né? Seria não, é num juros linear. Agora, quando nós estamos tratando sobre juros compostos, é um pouquinho diferente. A fórmula, inclusive, é diferente. Os termos que estão aqui, eles estão em inglês, tá? Valor futuro, né, valor presente e afins. Então, eu vou praticamente deixar do mesmo jeito, tá? Só que eu vou fazer assim como está no livro, né? E depois disso eu vou abrasileirando a coisa. Então, valores futuros, que nesse caso é FV, né, é igual a valor atual, neste caso é o PV, né, que é de Present Value, né, 1 mais taxa elevada a tempo. Elevado ao quadrado? Não, perdão, elevado a tempo. Então, e isso daqui não são intercambiáveis, tá? Você não pode trocar o i pelo n e você não pode trocar o n pelo i. É realmente você eleva a tempo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, no primeiro mês, se eu só tivesse um mês, seria a minha taxa de juros, minha taxa, né, que eu multiplicaria o meu capital, a IFV é montante e PV é capital, né, que é o valor presente. Né, valor presente, valor futuro, né, é só trocar as letras, né? Seria valor futuro igual a valor presente, né? Existe a padronização da coisa, né? Mas se você trocar de variáveis não tem problema nenhum, né? A não ser que alguém reclame com você por causa disso. Mas em questão de conta não vai ter problema algum. Então assim,
Então, teríamos, por exemplo, 103 numa taxa normal, né? Na taxa linear, vou até colocar um L aqui, que é linear. O segundo, esse daqui é o primeiro mês. O segundo mês seria 106. E o terceiro mês seria 109. Agora, quando nós estamos tratando sobre taxa juros compostos, então o primeiro mês de qualquer jeito é 1,03, né? Eu falei 103, 106, perdão, é 1,0 alguma coisa. No mês 2 já é o contrário. Então aqui é 1,03 vezes 1,03. Veja que já dá uma aumentada. 1,0609. 1,0609. E no terceiro mês eu pego e multiplico novamente por vezes 1,03. Então veja que já é 0,92727. 1,092727. E quanto maior o tempo que você está trabalhando, maior vai ser essa diferença. Tá? Tanto que se eu pegasse, por exemplo, e pegasse vezes 10 numa taxa linear, por exemplo, se fosse em 10 meses, seria 1,3. Beleza? Só que se fosse se for na taxa de cálculos compostos, né, os juros compostos, 1,03 elevado a 10. Olha já a diferença. Você já tem 4% a mais de juros. E conforme vai indo esse tempo, conforme maior é o tempo, maior vai ser a diferença. Tá? Porque afinal de contas ela é uma conta quadrática, ela vai aumentando, né? Ela é uma conta exponencial, para ser mais exato. Não chega a ser exatamente quadrática, porque quadrática é se ela tivesse elevado ao quadrado, ela tivesse elevado a 2. Né? Mas essa é a diferença principal quando nós estamos tratando sobre juros lineares e juros compostos. Juros linear, eu tenho a multiplicação direta entre a minha taxa e o meu tempo. Já quando a gente está tratando sobre juros compostos, eu tenho uma reincidência, ou seja, eu vou multiplicando a minha taxa mensal, a minha taxa anual, seja lá o que for, de acordo com a proporcionalidade. O que eu quero dizer de acordo com a proporcionalidade? Por exemplo, digamos que eu tenha uma taxa anual, né? Então, uma taxa anual, por exemplo, de, vamos colocar 12%, só para a gente poder ficar facinho, né? Então, a taxa mensal, né? Então, a taxa mensal é 1% ao mês. Isso daqui, galera, você só faz com taxas lineares, tá bom? Isso aqui você só faz em juros compostos, juros simples. Quando a gente está tratando de juros compostos, não dá para você fazer isso. Então, agora que nós vamos começar a falar sobre juros compostos, a ideia que você vai começar a trabalhar, o jeito que você vai começar a trabalhar em cima das contas, que primeiro de tudo a gente vai começar a falar das contas, depois a gente vai começar a entrar na parte, como que eu posso dizer assim, na parte prática, né, que é a parte dos exercícios. Vamos primeiro algebrar essa brincadeira, né, e depois disso a gente vai entrar na parte dos exercícios e vocês vão ver a diferença de pensamento que vocês vão ter que ter na hora que vocês estiverem trabalhando com isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Uma dica que eu dou é estudem um pouquinho a parte de potenciação, né? E se lembrar, não se esqueça de logaritmos, tá? Na minha playlist de pré-cálculo, eu tenho um monte de vídeos falando só sobre logaritmos, tá? Log base 10, log base normal, logaritmo normal, né? Log natural, perdão, log de outras bases e assim por diante, tá? Nós vamos usar bastante a calculadora para nós podermos mexer nisso, beleza? Beijos carinhosos na bunda de vocês. Quem quiser colaborar com o Apoia-se, tá logo aqui embaixo, tá? Beijos, até mais.